Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos aprender a parte prática das vistas ortográficas. Então, a figura que nós iremos desenhar será essa. Observem que nós temos medidas de largura, 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 largura e largura, tá? E aqui largura. Aqui nós temos medidas de profundidade, 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 ok? E aqui são as medidas de altura, altura, altura e altura, certo? Então, nós temos o máximo de 3 de largura, a profundidade máxima 3, 1,5 mais 1,5, 6, e a altura máxima de também 3 centímetros, certo? Todas essas medidas serão em centímetros. Então, vamos trabalhar esta figura, observando para esta perspectiva, vamos desenhar a vista. Então, olhando para a figura, nós vimos que a largura máxima foi de 3 centímetros, a altura máxima 3 centímetros e a profundidade máxima 6 centímetros. E o valor de D, que dizia na questão, era 0,5 centímetros. Agora, nós vamos usar aquelas fórmulas para poder colocar as vistas. Primeiro, vamos ver o valor de x. X é igual a 8D, 8 vezes o valor de D, mais 2 vezes a profundidade, mais 2 vezes a largura, que isso vai dar 8 vezes D, que é 0,5, dá 4, mais 2 vezes a profundidade, que a profundidade é 6, então dá 12, mais 2 vezes a largura, que é 3, então vai dar 6. 4 mais 12 mais 6, 22 centímetros. D1 é 2 vezes D mais a profundidade. Então, D1 vai ser 2 vezes D, dá 1, mais profundidade, que é 6, então dá 7 centímetros. D2 vai ser 2 vezes D mais a largura. Então, 2 vezes 0,5 dá 1, mais a largura, que é 3, então vai dar 4 centímetros. L superior, LY superior, vai ser 2 vezes D mais a altura. Então, 2 vezes 0,5 dá 1, mais a altura, que é 3, 1 mais 3, 4 centímetros. E L, Y inferior, vai ser 2 vezes D mais a profundidade. Então, 2 vezes 0,5 dá 1, mais a profundidade, que é 6. 1 mais 6, 7 centímetros, ok? Então, agora nós vamos colocar os eixos aqui nesta folha, tá? Então, antes de tudo, nós temos que olhar para o valor de x. O valor de x deu 22 centímetros. Então, eu tenho que colocar uma reta com 22 centímetros. E se eu somar y superior com y inferior, vai ser 4 mais 7, 11. Então, eu tenho que ter um espaço de 11 centímetros para as LY e de 22 para x. Esses valores eu vou centralizar na folha. Então, se a minha folha ela tem 28 centímetros, contando só com a parte milimetrada, tá, pessoal? Então, 28 menos 22 dá igual a 6. Então, eu vou deixar 3 centímetros para um lado, 3 centímetros para o outro. Isso para mim centralizar o x. Agora, os LY.
tá? Questão aqui, ó. Eu tenho 18 centímetros. Então, 18 menos 11, né? Que é a soma de 4 mais 7, dá 7 centímetros. Então, eu vou deixar 3,5 e 3,5, tá? Vou fazer aqui as marcações. Então, 3 centímetros. Eu tenho que deixar 3 centímetros para o lado. 1, 2, 3. 3 centímetros para o outro. Ok? 3,5 para cima e 3,5 para baixo. Então, 3,5 para cima, 3,5 para baixo. Então, eu vou usar essas extremidades. E assim, eu vou colocar o X. Sendo que o X, eu vou olhar primeiro aqui, ó, Y superior, 4. Então, a partir daqui, eu vou contar 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, vai ser o local que eu devo marcar X, certo? Os 22 centímetros a partir desta marcação que nós fizemos aqui para a lateral. Então, aqui eu vou marcar os 22 centímetros. Ok? Marquei X, certo? Quando eu marquei X, eu tenho que ver que ficou 4 centímetros para cima e 7 centímetros para baixo. Vamos conferir? 4 para cima e 7 para baixo. Agora, nós vamos marcar os eixos Y1, Y2 e Y3, tá? Então, Y1, para me marcar Y1, eu tenho que olhar para D1. A distância do início para D1 D1 foi de 7 centímetros. Então, eu vou marcar 7 centímetros e vou passar o primeiro eixo. 7 centímetros. Vou passar o primeiro eixo com 4 centímetros para cima e 7 centímetros para baixo. Ok? Agora, eu vou olhar para o valor de D2, que foi 4. Para mim, aqui foi o Y1, certo? Agora, o D2 foi 4 centímetros. Então, eu vou deixar a partir do Y1, vou marcar 4 centímetros e vou marcar o meu Y2, deixando sempre 4 centímetros para cima e 7 centímetros para baixo, total de 11. Ok? Depois, para me marcar meu Y3, vai ser novamente o valor de D1, 7. Vou deixar 7 centímetros a partir do Y2, certo? E aqui eu só preciso marcar o meu Y superior, tá? O Y3 só tem o eixo superior, não tem inferior. Então, assim, aqui vai ficar vista lateral direita, aqui vai ficar vista frontal, aqui vai ficar vista lateral esquerda e aqui vista posterior. Logo abaixo vai ficar a vista superior, certo? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos desprezar os valores de D, ou seja, os meio centímetro, certo? Então, eu vou desprezar meio centímetro de um lado, meio centímetro para baixo, meio centímetro em cima e meio centímetro do outro lado, tá? Então, eu vou fazer aqui no local das 4 vistas. Após desprezar os valores de D, observem que eu deixei meio centímetro em cada lado. E agora, nós vamos ver que na vista lateral direita, nós só vamos traçar medidas de profundidade por medidas de altura. Então,
o local aqui da minha vista tem que ficar com 6 de profundidade, que é a profundidade máxima, com a altura máxima de 3. Vista frontal e vista posterior, eu só vou ter medidas de largura por medidas de altura. Então, tem que ficar 3, que foi a largura máxima, por 3, que também foi a altura máxima. Mesma coisa, vista posterior, 3 de largura por 3 de altura. Vista lateral esquerda, mesma coisa da vista lateral direita. Tem que ter ficado 6 de profundidade máxima por 3 de altura máxima. Para finalizar, a vista superior, que ela tem que ter ficado com 3 de largura máxima por 6 de profundidade. Vamos agora olhar para a figura. Vamos iniciar traçando a vista frontal, certo? Quando o observador estiver olhando de frente para a figura, que é a vista frontal, o que é que ele vai ver? Ele vai ver largura por altura. Quanto de largura? Ele vai ver primeiro 3 de largura por 1 de altura, que vai ser essa face aqui do objeto. E ele vai ver também essa face, que é 3 de largura por 2 de altura, certo? Que é essa face aqui do objeto. Então, vamos desenhar primeiro 3 de largura por 1 de altura aqui na nossa vista frontal. Então, 3 de largura já está. Vamos marcar aqui 1 centímetro de altura e desenhar o que nós estamos vendo lá, 3 por 1. A segunda é 3 por 2, que foi justamente o que sobrou. Ok? Agora, vamos para a vista lateral direita. Vista lateral direita é essa aqui. O que é que o observador vai ver? Vai ver 6 de profundidade, 1 de altura, depois 3 de profundidade, 2 de altura, 1,5 de profundidade, desce 1 centímetro de altura por 1,5 de profundidade. Então, a vista lateral direita vai ser essa face aqui, certo? Primeiro, nós já temos os 6 de profundidade. Vamos marcar 1 centímetro de altura, em seguida os 3 de profundidade. Então, vou marcar 1 centímetro de altura por 3 de profundidade. Fizemos isso aqui. Agora, aqui, ó, 2 de altura, certo? Então, vamos marcar 2 de altura. Em seguida, ó, 1,5 de profundidade. Então, vamos marcar 2 de altura. Um e meio de profundidade. Vou só marcar aqui 1,5 centímetro. Só a marcação. Depois que eu marquei 1,5 de profundidade, eu vou descer 1 centímetro, certo? E depois 1,5 de profundidade e fecho com 2 de altura. Então, marquei 1,5 de profundidade, desce 1 centímetro, depois mais 1,5 de profundidade. Então, marquei 1,5 de profundidade, já vou descer 1 centímetro e depois 1,5 de profundidade. E para finalizar, ó, 2 de altura. Gente, esse aqui e isso aqui não pertence à vista, então nós temos que apagar, certo? Então, nós vamos apagar. Após apagar o que não pertence, nós vamos fazer agora vista lateral esquerda. Vista lateral esquerda,
o observador, ele vai olhar por este lado da figura. Quando ele estiver olhando por este lado, ele começa a ver sempre, né? Nós desenhamos e escrevemos sempre da esquerda para a direita. Então, ele vai começar vendo 2 de altura, 1,5 de profundidade. Vamos marcar. Ele vai ver 2 centímetros de altura por 1,5 de profundidade. Depois, ele vai ver 1 de altura por 1,5 de profundidade. Vamos lá. 1 centímetro de altura. E vou marcar aqui 1,5 de profundidade. Tá? Marquei 1,5 de profundidade, aí ele vai ver o que agora, ó? 2 centímetros de altura. Marquei 1,5 de profundidade e ele vai ver agora 2 de altura. Então, vou descer aqui 2 centímetros. Para finalizar, o que é que o observador vai ver agora? 3 centímetros de profundidade e 1 de altura. Então, vou marcar aqui 3 centímetros de profundidade por 1 de altura. Essas partes aqui não pertencem ao objeto, então, nós temos que apagar. Ok? Então, assim ficou a nossa vista lateral esquerda. Agora, vamos desenhar a nossa vista posterior. Tá? A vista posterior é quando o observador ele olha por trás do objeto. Quando o observador estiver olhando aqui por trás, ele vai ver o quê? Ele vai ver 2 de altura por 3 de largura, certo? Ele vai ver essa face aqui, ó. E também vai ver 1 de altura por 3 de largura, certo? Então, vamos desenhar aqui. Então, primeiro, ele vai ver 2 centímetros de altura. Vou marcar por 3 de largura. E vai ver 1 de altura por 3 de largura, que foi o que sobrou. Ok? Não precisa apagar nada. Vamos para a vista superior. Quando o observador estiver olhando de cima do objeto, o que que ele vai ver? Ele vai ver só medidas de largura por medidas de profundidade. Quando ele estiver olhando de cima, nós vamos começar a desenhar de baixo para cima, certo? É como ele pega o objeto de frente e aí ele vai para cima do objeto, o que ele vai ver vão ser essas 3 faces aqui, ó. Então, a primeira face, ela é 3 de largura por 3 de profundidade. A segunda, 3 de largura por 1,5 de profundidade. E a terceira também vai ser 3 de largura por 1,5 de profundidade, certo? Então, vamos fazer o desenho aqui na vista superior. Como nós já temos toda a vista com 3 de largura, nós vamos marcar só as profundidades. Então, minha primeira profundidade é com 3 centímetros. 3 centímetros de profundidade por 3 de largura. A segunda é 1,5. Então, eu vou marcar aqui 1,5, tá? 1,5 de profundidade por 3 de largura. E a terceira também é 1,5. Ficou 1,5 de profundidade por 3 de largura. Se está com dúvida, né, na hora de traçar aqui a vista superior, nós podemos olhar para as vistas laterais. Vejam que a profundidade aqui, ó, corresponde. Então, esses 3 centímetros aqui, ó, estão aqui. Esse 1,5
tá aqui. E esse 1,5, né, ó, está aqui. Então, se tiver dúvida, tanto pode olhar para a vista lateral direita ou para a vista lateral esquerda. Esse 1,5 aqui, este 1,5 aqui e os 3 centímetros aqui. Agora, nós vamos traçar as partes não vistas pelo observador. Ou seja, quando o observador estiver olhando aqui na vista frontal, ele vai ver essa e essa, não é isso? Essa face e essa. Mas existe uma aresta que existe, mas que ele não vê, que vai ser qual? Vai ser essa aqui, ó, a 2 centímetros de altura. Então, lá na nossa vista, nós temos que representar ela tracejada. Então, as partes não vistas pelo observador devem ser desenhadas tracejadas. Então, eu vou tracejar aqui na minha vista frontal. Para a vista lateral direita, eu não preciso traçar nada, porque ela é uma peça vazada. Eu não vejo, né? Não tem nenhuma aresta que ficou invisível. Do mesmo jeito, para a vista lateral esquerda, eu não preciso tracejar nada. Vista posterior, quando o observador estiver olhando por trás do objeto, vai ter essa aresta aqui que existe, mas ele não vê. Então, eu vou ter que representar ela tracejada. Então, vindo aqui para a nossa vista posterior, essa aresta ela está a 1 centímetro de altura e tem 3 de largura. Então, a 1 centímetro, eu vou traçar a parte invisível. E olhando agora para a vista superior, né? Aquelas 3 faces, quando o observador estiver olhando por cima do objeto, ele vai ver tudo, certo? Lembrando, gente, que quando estamos desenhando, nós consideramos que essa peça ela é sólida. Finalizada as arestas invisíveis, nós já apagamos o que não pertence à peça, já traçamos as arestas invisíveis. Agora, nós vamos escurecer as faces da peça, de acordo com a distância entre o observador e o objeto. Ou seja, quando eu estiver olhando para a vista frontal, esta face aqui, ela é mais próxima do observador do que essa, não é isso? Essa vai estar mais próxima. Quando o observador estiver olhando aqui de frente, essa parte ela é mais próxima do que essa. Então, as arestas que representam essa face aqui devem ser mais escuras do que as que representam essa. Como escurecer? Podem utilizar um lápis mais grosso. Esse meu aqui, ele é ponta 0,7, certo? Vocês podem usar um lápis de ponta 0,9, um de ponta 1,6, mas se não tiver, não tem problema. Nós vamos escurecer com a régua. Como é que eu escureço? Com a régua, eu vou vir paralelo às linhas e vou traçando, ó, escurecendo para dentro. Eu vou enlarguecendo as linhas para dentro. Assim, vocês estão vendo que está mais larga, eu estou conseguindo destacar a linha. Então, para dentro, tá? Nós vamos enlarguecer as partes mais próximas do observador. Ok? Assim, ó, dá para a gente ver que essa parte, né, ela é mais próxima do que essa. Vista lateral direita e vista lateral esquerda, como é uma face só, tá? Então, eu vou escurecer toda para que fique igual a essa aqui, nas mesma largura dessas linhas aqui. Então, com a régua, nós vamos começar a escurecer. Sempre para dentro, ok? Sempre escurecendo para dentro
da peça. Depois que eu escureci a vista lateral direita toda e a vista lateral esquerda toda, agora nós vamos escurecer a vista posterior. Observem que quando o observador estiver olhando por trás do objeto, ele vai ver que essa face aqui é mais próxima do que essa. Então, essa deve ser mais escura, as linhas mais largas para essa, do que essa. Então, vamos escurecer. A face de baixo deve ser mais escura que a outra de cima. Certo? Então, veja que existe a diferença entre a face de baixo para a face de cima. Ou seja, o que significa isso? Que essa parte aqui é mais próxima do que essa. Agora, para a vista superior. Vista superior, nós temos 3 faces em planos diferentes, né? Quando eu estiver olhando de cima, essa vai ser mais próxima, então ela tem que ser mais larga. Depois, essa face vai ser mais próxima, então a linha tem que ser mais estreita do que essa e mais larga do que essa, porque essa aqui é a face que vai estar mais longe do observador, isso ele olhando de cima. Então, a do meio tem que ser com linhas mais largas do que todas. A superior aqui tem que ser com a linha mais larga do que essa face inferior e mais estreita do que essa do meio. Vamos fazer? Então, primeiro eu inicio com a face do meio, que tem que ser a mais larga, né? Que ela que é a que está mais próxima, mais larga de todas. Lembre-se, sempre escurecendo para dentro e com a régua, tá, gente? Nunca escurecer a mão livre, porque o objeto não vai ficar correto. Agora, essa face tem que ser a linha mais larga do que essa e mais estreita do que essa. Então, eu vou passar o lápis apenas uma vez. Ok? Terminada a vista superior, vamos agora colocar os nomes da vista. Então, aqui eu tenho vista frontal, vista lateral direita, vista lateral esquerda, vista posterior e vista superior, tá? Podemos apagar os eixos, é opcional, e, para finalizar, colocar a escala. Qual foi a escala que nós utilizamos? Foi a escala 1 para 1, porque as medidas do objeto, tá? Todas as medidas do objeto foram as mesmas medidas que nós utilizamos aqui na vista ortográfica. Finalizamos. Espero que todos tenham entendido como se desenhar as vistas ortográficas principais de um objeto.